No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar no estilo pop art, um estilo de desenho que fica lindo e é muito fácil de fazer. Bora pro vídeo? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai desenhar no estilo pop art e eu vou começar o desenho bem do início mesmo para você que nunca desenhou nada ou nunca nem começou a desenhar aqui no Procreate. Então eu vou começar exatamente do início e a gente vai até abrir uma tela juntos. Bora lá? Bom, eu tô aqui dentro de uma pilha de projetos, mas não importa se você estiver dentro da pilha ou até mesmo aqui na galeria do Procreate. O procedimento para abrir uma nova tela é o mesmo. Então, para começar o nosso desenho, a gente vai abrir uma nova tela e é só clicar nesse botão de mais que vão abrir algumas opções. Você pode fazer no tamanho de tela que você quiser. Eu tenho aqui uma quadrada, que vai ser o que eu vou usar, mas eu posso abrir uma nova clicando nesse botão e aí determinando uma altura e uma largura para minha tela. E aqui você pode escolher o tamanho que você quiser, é você que vai determinar. E eu sempre uso a medida de pixels. Eu vou cancelar porque eu já tenho uma tela quadrada aqui de 2048 por 2048. É a tela que eu uso quando eu vou postar nas redes sociais, ela já tá salva, mas se você for abrir uma nova, você vai digitar ali 2048 e clicar em criar. Quando você criar, automaticamente já vai abrir assim a tela nova para você. Já tá pronto para a gente começar a desenhar e a primeiríssima coisa que vamos fazer é determinar o meio da folha, tanto horizontal quanto vertical, para a gente dividir essa folha em 4 partes. E quando eu falo folha, eu quero dizer tela. Então vem aqui em ações, muda aqui para tela e liga a guia de desenho, essa guia quadriculada mesmo. Uma vez que a guia estiver ligada, você vai poder editar essa guia de desenho. Então é só clicar aqui em editar guias de desenho e agora a gente vai vir no tamanho da grade e vai aumentar para o máximo. Tá vendo que dividiu a tela em 4 partes, 4 quadradinhos? É isso que a gente quer, é só clicar em OK. No estilo pop art vai ter uma ilustração em cada um desses quadrantes, por isso que a gente dividiu a tela dessa forma. Agora a gente vai marcar essa linha, né, esse meio da folha. Então você vai abrir as camadas e a gente vai ligar a assistência de desenho nessa camada mesmo, tá? Então, clica mais uma vez na camada 1 e clica em assistência de desenho. Agora, escolhe uma cor escura para a gente traçar essa linha para ela ficar bem visível. Eu vou escolher a cor preta, já tá salvo aqui, mas se você não souber pegar a cor preta na paleta de cores, muda para a opção clássica e ela fica lá embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, nessa parte toda, no cantinho, lá embaixo no meio, tanto faz, todas essas cores são a cor preta e ela é uma cor que vai ficar em destaque. Nesse momento, tanto faz o pincel, é só para traçar essas linhas, então escolhe qualquer um dos pincéis, eu vou usar o monolinha, ele fica lá na pasta de caligrafia. Com a assistência de desenho ligada, você não vai conseguir fazer linhas tortas, então é só passar por cima da linha já existente. E eu vou renomear essa camada para marcação tela, porque é justamente só uma marcação para a gente saber onde a gente vai desenhar. O nosso desenho vai ficar nesse quadradinho aqui e para desenhar a gente abre uma nova camada, é só clicar no mais e a nova camada vai abrir. E agora a gente vai voltar com a guia de desenho quadriculada para a gente fazer um rascunho, então vem em editar guia de desenho novamente e volta o tamanho da grade para o que era original. O tamanho da minha grade era 65, mas também você pode botar outro tamanho, não tem problema, é só pra gente fazer o rascunho. Clique em OK e agora a gente pode desenhar aqui nesse quadradinho. Então, recapitulando, pra gente começar o nosso rascunho, você tem que ter uma nova camada aberta, não desenha na marcação de tela para não ter erro. Então, abre uma nova camada, escolhe um pincel. Para fazer o rascunho, eu vou escolher o pincel lápis 6B, ele fica aqui na pastinha de esboço, é esse brush aqui, ó, lápis 6B, e é com ele que eu vou fazer o rascunho do nosso desenho. A gente vai desenhar um raio, então o primeiro traço que a gente vai fazer é uma linha na horizontal. Feito isso, você vai puxar uma linha um pouco na diagonal para baixo e de novo na horizontal e depois para baixo de novo. Um lado foi. Agora, do outro lado, a gente tenta imitar os mesmos traços. Então, para baixo na diagonal, para baixo na diagonal, para dentro e para baixo na diagonal de novo. E agora, como é um rascunho, a gente pode tentar juntar essas partes aqui, né, fazendo uma pontinha. Por isso que eu fiz um rascunho, que é para rabiscar bastante e a gente dá o formato que a gente quiser no nosso desenho. Super simples, né? Rascunho pronto, agora a gente tá com a camada selecionada. Você vem aqui na ferramenta de setinha de mover para aumentar o seu desenho.
E aí você vai deixar o maior possível dentro desse quadradinho que a gente fez aqui. Aumenta ao máximo para ele ficar centralizado dentro desse quadrante. Depois a gente vai copiar esse desenho para todos os quadrados. Então ele tem que ficar o maior possível e centraliza bem. Vamos tirar a opacidade dessa camada. É só abrir as camadas e clicar na letra N e baixar a opacidade. Abre uma nova camada e agora sim a gente vai fazer os traços definitivos dessa ilustração. Então você escolhe um pincel que você goste de desenhar. O estilo pop art, ele tem linhas bem marcadas. Então eu vou escolher esse brush aqui, Cartoon. Eu já distribuí todos esses pincéis aqui favoritos no canal. Vou deixar o vídeo que eu distribuo esses brushes aqui na descrição. No vídeo eu explico um pouquinho mais sobre todos os pincéis favoritos que eu tenho. Eu vou escolher o Cartoon. E agora é só você fazer linhas precisas por cima do seu rascunho. Por isso que a gente fez um rascunho pra gente não precisar desenhar as cegas. Então agora a gente só faz linhas bonitas. Então presta atenção na linha que você tá fazendo pra ela ficar bonita, pra ela ficar retinha. E o seu resultado final, ele vai ficar mais ou menos assim. Lembra que no estilo pop art tem linhas grossas, linhas escuras e grossas. Então usa cor preta e faz linhas grossas, que o seu resultado vai ficar assim. Vão apagar a camada de rascunho, não precisa mais. Abre as camadas e arrasta a camada de rascunho para a esquerda e apaga. Próximo passo, a gente vai criar uma espessura nesse raio. Vamos fazer ele ficar um pouquinho mais grosso. Então vamos duplicar essa camada. Arrasta ela para a esquerda e clica em duplicar. Com duas camadas iguais, você vai escolher a camada que estiver embaixo e vai selecionar ela e vai tirar a opacidade. Isso de tirar a opacidade é pra gente não confundir uma camada com a outra, senão vai ficar confuso. Agora com a camada de baixo selecionada, você vem na ferramenta de setinha, ferramenta de mover, e o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai deslocar essa ilustração aqui para baixo e para a direita dessa forma. Com isso a gente vai conseguir dar nossa espessura na ilustração, mas a gente tem que fazer as conexões. Então a gente vai abrir uma nova camada entre as duas camadas existentes. Se a sua nova camada não estiver entre as duas camadas, estiver aqui em cima, é só arrastar e colocar entre as duas camadas, beleza? Mesmo brush, agora a gente vai conectar todos os cantinhos dessa forma. Você vai puxar uma linha conectando os cantinhos, então tem que conectar uma ponta na outra. Na parte de dentro não precisa, então isso vai ser feito em todas as pontas do lado de fora. Então aqui embaixo também, nessa lateral aqui de cima, vai depender de quantas pontas o seu raio tem, né? O meu tem poucas, então a gente vai conectar todas as pontinhas do raio e o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai apagar essa parte interna. Para isso, seleciona a camada que você tirou a opacidade e escolhe uma borracha. Eu gosto de usar essa borracha aqui, pincel redondo, fica na pasta de pintura e você vai apagar todas essas linhas internas, tá? Todas as linhas que estão por dentro do raio principal, do raio que está por cima. Você vai apagar todas essas linhas aqui com bastante cuidado. Agora a gente precisa de um pouco mais de precisão, porque vamos apagar essas linhas aqui, ó, que não fazem parte do desenho, pra gente ficar só com uma espessura mesmo. Então, com bastante cuidado, diminui um pouco o tamanho da borracha. Se você precisar, você vai apagar essas linhas internas sem danificar a linha da lateral, porque senão você vai perder a linha de espessura. Então, eu vou mostrar aqui todas que eu tô apagando, a gente vai fazer juntos. Essa aqui de cima, ó, tá vendo? Eu diminui o tamanho da borracha para ter mais precisão. Faz com calma, faz com cuidado. Abusa desse recurso que a gente tem aqui no Procreate de aumentar e diminuir o tamanho da borracha para você apagar com bastante cuidado. A última é essa linha aqui de baixo. É só você traçar uma linha paralela que já existe para apagar a linha que você não precisa. Deu para entender? O seu resultado vai ficar assim e agora é só voltar a opacidade daquela camada que a gente tirou. Então clica no N e coloca a opacidade no máximo e aí o resultado final vai ficar mais ou menos assim. Você tem que ter um resultado parecido com esse aí na sua tela. Antes da gente mesclar essas camadas, vamos criar um backup. Eu gosto de fazer o backup para se alguma coisa acontecer, se tiver algum erro, eu não ter que redesenhar tudo. Então, para fazer o backup, vamos arrastar todas as camadas para a direita e clicar em agrupar. Agora, esse novo grupo eu vou renomear para eu saber o que é, né? Eu vou renomear aqui como raio e eu vou escrever backup, raio backup. Então eu sei que aqui dentro estão todas as camadas que formam o desenho do meu raio.
Agora eu vou duplicar o grupo. Arrasta para a direita e clica em duplicar. Agora eu tenho 2 grupos, o de baixo eu tiro a visibilidade e coloco lá para baixo, porque ele é um backup, vai ficar salvo aqui. E nesse grupo aqui eu vou mesclar as camadas, então eu clico novamente, clico em achatar e agora eu tenho o raio todo em uma camada só. Então aqui eu tenho uma ilustração mesclada e aqui embaixo eu tenho um backup salvo. Agora a gente vai copiar essa ilustração para todos esses quadrados. Então vamos lá, vamos duplicar essa camada para copiar e mover. Arrasta a camada da ilustração para a esquerda e clica em duplicar. Vem na ferramenta de mover, se certifica que aqui no ajustamento o magnetismo está ligado para mover com mais facilidade e não sair do lugar, e arrasta o desenho lá para o outro quadrado. Agora a gente vai repetir esse processo mais 2 vezes. Abre as camadas, volta na camada original, sempre duplica a original. Arrasta para a esquerda, duplica, ferramentas de mover. Agora a gente vai arrastar para baixo e vai colocar aqui dentro do quadrado. E agora a gente vai repetir mais uma vez. Camada original, arrasta para a esquerda, duplica, ferramentas de mover. Coloca em cima do raio que está na direita, bem em cima. Agora arrasta para baixo para ficar bem alinhadinho. E aqui no Procreate a gente tem a ajuda dessas linhas azuis, tá vendo aqui, ó? Essas linhas azuis, elas me mostram que o desenho tá super alinhado, tanto em cima quanto embaixo. Pronto, a gente tem os 4 desenhos, cada um no seu quadradinho, só que eu tô achando que eles estão muito para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos, arrastando as camadas para a direita, venho na ferramenta de mover, e agora eu consigo centralizar eles com base nessa linha que a gente tem de marcação do meio da folha e também um pouco de olhômetro, né? Para ficar bem balanceado e ficar no centro. O próximo passo da ilustração vai ser a pintura. E para eu não confundir e eu saber qual raio é qual, eu vou renomear todas as camadas. Então aqui, por exemplo, eu vou renomear acima, direita, porque eu sei que esse raio ele tá na parte de cima e na direita. E eu vou fazer isso com todas as camadas do meu desenho. Prontinho, tá tudo renomeado e podemos começar a pintura. Para a pintura, a gente vai abrir uma nova camada e essa camada vai ficar embaixo da camada dos raios. Então, abre uma camada nova. Se ela ficar lá por cima, é só você arrastar para baixo. Então, ela tem que ficar embaixo do traço. Agora, a gente pode ir para a paleta de cores, tá? Aqui eu fiz uma paleta chamada Pop Art. De cor mesmo, só tem 3 tons. A gente já usou o preto, o branco a gente vai usar mais para frente. A gente tem esses 3 tons aqui, que são cores bem saturadas. E isso é uma característica da ilustração Pop Art. Usa cores saturadas mesmo. Se você quiser usar as mesmas cores que eu, vou deixar os códigos aqui na descrição para você ter os mesmos tons. Vamos começar pelo amarelo e para pintar eu vou usar o monolinha, fica lá na pastinha de caligrafia. É um brush simples nativo do Procreate. Pintura simples, eu vou contornar o raio e aqui eu vou contornar só o corpo. A espessura eu vou fazer de outra cor. E depois de contornar eu vou usar o Drop Color. Cuidado para não sair fora das linhas pretas, se sair um pouquinho, apaga. E agora, como o Drop Color tá um pouco diferente, eu vou pintar o outro que vai ser amarelo também. Então, vai ser o oposto, né? Na diagonal, vai ser amarelo também. Então, é a mesma coisa. Eu vou contornar o corpinho do raio, né? Quando eu digo corpinho, é essa parte maior aqui. E vou usar o Drop Color para pintar. Certifica que tá bem fechadinha a sua forma e não tem nenhum vazado, né? Um pedacinho sobrando. Tá pronto para usar o Drop Color. Pega a cor lá em cima e arrasta para dentro do contorno e solta. Agora, clica lá em cima em continuar preenchendo e clica dentro da outra forma. O Drop Color agora tá bem mais dinâmico e bem mais fácil de usar. E agora a gente vai pintar a lateral desses outros 2 raios aqui que estão em branco. Então a lateral desse raio aqui vai ser amarela e o corpo vai ser de outra cor. E nos outros 2 que o corpo é amarelo, a lateral vai ser de outra cor, a gente vai pintar invertido. Então aqui embaixo também a lateral amarelinha. Aqui eu não vou usar o Drop Color porque é um pedacinho pequeno, né? Dá pra pintar direto com o brush. Lembrando que eu tô usando o monolinha, que fica lá na pasta de caligrafia e é um pincel nativo do Procreate. Agora tudo na mesma camada, não precisa trocar de camada. Vou pegar a cor laranja e vou pintar o corpinho e a lateral dos outros raios. Então aqui eu vou usar o Drop Color para pintar o corpo desses aqui. Mesmo esquema, eu vou contornar e aí eu vou usar o Drop Color dentro, né? Certifica de que sua forma tá bem fechadinha para usar o Drop Color, senão não funciona. E não passa para fora da linha preta. Se passar para fora da linha preta, ou você refaz,
ou você apaga, né? Então aqui mesma coisa, eu vou contornar. Primeiro eu contorno as duas formas para agilizar, porque agora o Drop Color mudou um pouquinho, né? Então para agilizar eu contorno as duas formas e quando tiver tudo contornadinho, eu pego a cor lá em cima, arrasto para dentro do contorno, continuar preenchendo e clico dentro da outra forma. E agora é só pintar a lateral desses outros dois raios que tem o corpinho pintado de amarelo. Acho que deu para entender, né? Uma pintura bem simplesinha, é invertido. O que tem o corpo amarelo tem a lateral laranja e o que tem o corpo laranja tem a lateral amarela. E aqui, como eu falei para vocês, eu tô usando monolinha para pintar, né? Para fazer essa pintura. Pintura super facinho de fazer, sem segredo. E tá pronto. Então, o seu resultado tem que ficar mais ou menos assim. Para uma melhor visualização, eu vou tirar aqui a guia de desenho, que às vezes ela atrapalha um pouco. Eu já consigo ver que aqui, ó, na parte laranja, faltou pintar um pedacinho. E agora eu vou pintar o fundo. O fundo dessa ilustração vai dar um super destaque e o fundo vão ter duas cores. Então, vamos lá. Vamos abrir uma nova camada lá embaixo do que a gente já criou. Então, uma camada abaixo das cores. Seleciona a cor roxa e preenche a camada que você acabou de abrir. Só que ela ficou em cima das linhas de marcação. Eu vou arrastar para baixo para a gente continuar vendo essas linhas de marcação. E agora, eu vou abrir uma nova camada em cima e vou pintar dois quadradinhos de amarelo. Então, eu venho aqui, pego a cor amarela e esse quadrado e esse de baixo a gente vai pintar de amarelo. Bem fácil, né? É só você contornar e aí você vai usar a marcação da tela para saber onde tem que fazer as linhas, né? Cuidado para não passar para o outro lado e usa o Drop Color para preencher. E agora você repete isso aqui embaixo, faz um quadrado usando as linhas que tem de marcação para se orientar. Cuidado para não passar para fora dessa linha preta, né, de marcação. Se você passar um pouquinho, vem com a borracha e apaga e usa o Drop Color para preencher. E agora a gente tem um fundo com duas cores. Próximo passo é refazer essa linha de marcação um pouco mais grossa e com a cor branca. Então eu vou abrir uma nova camada em cima da marcação de tela. Então abre uma nova camada acima. Nessa nova camada você vai ligar a assistência de desenho. Se você já ligou a guia de desenho uma vez, a assistência de desenho vai funcionar mesmo que aqui a guia de desenho não esteja visível. Então a gente vai ligar a assistência de desenho para desenhar linhas retas e refazer essa marcação com a cor branca. Então agora a gente vai refazer esses traços, pega a cor branca, vem no monolinha e aumenta um pouquinho o tamanho dele para ficar uma espessura razoável. Não precisa ser muito grosso, mas também não é muito fininho, tá? Eu tô usando aqui o tamanho 26. E aí você vai traçar bem no meio aqui, ó, por cima da linha preta que existe. E vai dar esse contraste de branco com as cores do fundo. Então é assim que tem que ficar o seu resultado. Pode apagar a outra camada com a marcação preta. Próximo passo, você vai abrir uma nova camada embaixo da linha branca, mas acima das cores de fundo. Então abre uma nova camada que fica abaixo da linha branca e acima das cores de fundo. Nessa nova camada você vai clicar no N e vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Então aqui, ó, tem que ficar multiplicação. Vai pegar a cor roxa, a gente vai usar um brush nativo, mas que eu nunca usei em tutoriais. Ele é esse brush aqui. Se você tiver um brush aqui na pastinha de recentes e não souber onde ele fica, é só você arrastar para a direita e clicar aqui, ó, em buscar. Então, esse brush que a gente vai usar, desse mais, ele fica na pasta de textura. Seleciona esse brush e agora coloca ele no máximo. O tamanho dele vai ficar em 100%. E agora é só você passar ele na tela toda, de uma vez só, sem tirar a caneta da tela. Então, de uma vez só, você vai passar ele na tela toda. Olha o que acontece se você passar por cima. Fica tudo desconexo. Então, por isso tem que passar de uma vez só. Se for o caso, diminui o tamanho da tela. E aí passa o brush por tudo. E coloca bastante pressão no seu traço se você estiver usando a Apple Pencil e não o dedo. O dedo não precisa porque o dedo não tem variação de pressão. Agora outra coisa que você pode fazer é girar um pouquinho a tela. E aí as bolinhas, né, elas vão ficar na diagonal, tá vendo? Dá uma diferenciadinha, eu acho que fica um pouquinho mais bonito. Não fica tão mecânico, né? Tudo retinho. E aí você pode girar a sua tela, né? Pra orientação que você quiser, dependendo da orientação que você botar, a bolinha vai ficar em uma direção. Agora vem nessa camada, clica mais uma vez, agora é uma letra M, e tira a opacidade. Para esse efeito ficar uma texturinha de fundo e não ficar
tão gritante. Então eu coloquei aqui 32% de opacidade. Próximo passo da ilustração é dar um destaque para esse desenho, para esse raio aqui no caso, né? Então a gente vai fazer ele saltar na tela e para isso a gente vai desenhar um balão aqui atrás. Eu vou tirar a visibilidade dessa camada, eu sei que esse raio aqui é o cima esquerda e como eu renomei todas as camadas, é só desmarcar essa camada aqui e a camada das cores para ficar só com um quadradinho limpo. E agora eu vou abrir uma nova camada. Essa camada só vai ficar acima das cores de fundo e da textura, tá? Então ela vai ficar acima dessas 3 outras camadas aqui. E eu vou pegar a cor preta novamente e eu vou voltar para o mesmo brush que eu fiz o desenho do raio. Então procura o brush que você usou para fazer o seu desenho e volta a utilizar ele. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu brush, mas você pode usar o tamanho que você quiser. E agora a gente vai fazer um balãozinho de onomatopeia. Aqueles balões que tem escrito pou, pá, pum, em quadrinhos, né, em animações. É bem simples de fazer. Quando chegar nessa situação aqui, o que que você vai fazer? Você vai apagar a última linha e vai juntar, tá vendo? Então, quando chegar na junção, na última junção, você presta atenção. Os outros, você só precisa fazer arcos curvados para dentro. E aí, conectando todos eles. Quando chegar no último, tá vendo aqui? O último, você pode refazer o último traço. Ou você pode vir com a borracha e apagar para fazer esse último traço com bastante cuidado. E aí, o balão ficar bem fechadinho. Agora, eu vou fazer essa última curva aqui com mais atenção. E aí, desse jeito, o seu balão de onomatopeia vai ficar bem fechadinho e vai parecer que você fez tudo em um traço só. Bem facinho de fazer, né? Não é difícil, gente. É só fazer várias linhas curvadas para dentro, conectando elas com pontinhas. Agora, vou voltar a visualização do raio para eu ver como esse balãozinho ficou posicionado. Porque a ideia é que esse balão fique por trás da ilustração de raio. Então, a gente tem que ver se ficou legal. Então, vou pintar esse balãozinho de branco. Então, nessa camada aqui que eu criei o balãozinho, eu vou pegar a cor branca e vou usar o Drop Color aqui dentro. E olha como já deu um destaque, já deu um up na ilustração, mas eu ainda acho que a posição do balão não tá legal. Eu desenhei, mas eu acho que eu posso mudar a posição dele, girar ele para algum lado, né? Ou até mesmo aumentar ou diminuir esse balãozinho. Então, você pode girar aqui, nessa ferramenta de girar 45 graus, ou você pode desligar o magnetismo aqui em ajustamento e girar nessa alavanca aqui, ó, verdinha. Então, aí você pode girar com mais precisão, reposicionar, aumentar ou diminuir o balãozinho que você fez. Então, ele não é imutável, né? Você pode criar o balão e daí depois posicionar ele no lugar que você queira, que você acha que vai ficar mais destacado a sua ilustração, porque a gente tem que dar destaque pro raio, né? Esse balãozinho ele vai ajudar a dar um destaque para sua ilustração. Ele é só mais um fundo que a gente está adicionando. E agora a gente precisa fazer aquele processo de duplicar ele para todos os outros raios. Então, posicionou, terminou de posicionar, arrasta a camada para a direita, clica em duplicar e aí você vai arrastar com o magnetismo ligado aqui em ajustamento, vai arrastar posicionando atrás da ilustração que você fez. Se você fez o raio ou você fez alguma outra ilustração, você vai duplicar essa camada e vai reposicionar. Então, aqui vou posicionar certinho, vou tentar copiar a mesma posição do outro. E agora, para facilitar, eu vou mesclar essas duas camadas com o movimento... Vou mesclar as camadas com o movimento de pinça e vou duplicar essa camada mesclada. E aí eu só preciso arrastar para baixo uma vez, eu não preciso duplicar a camada 4 vezes. Você pode fazer desse jeito que eu fiz, que é mais rápido, ou duplicar a camada todas as vezes. Um último detalhe para dar mais movimento para esse balãozinho, eu deveria ter feito antes de duplicar, né? Mas eu vou colocar aqui um último detalhezinho do balão, é opcional. Para esse detalhe, eu vou abrir uma nova camada, eu vou voltar para a cor preta e eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei para fazer o balãozinho e em cada curva do balão eu vou botar uma linha extra, como se a linha estivesse sobrando, desse jeito mesmo. Então, todas as curvas do balão eu vou fazer essa linha aqui para fora e é uma linha mais fininha, não é tão grossa quanto a linha original do balão. Em todas as curvinhas eu vou fazer isso. O resultado ficou assim e agora a gente precisa fazer aquele mesmo esquema de duplicar e arrastar para o outro balão. Se você fizer isso antes de duplicar o balão, né, é que eu fiz depois, fiz errado, né, desculpa, gente. Mas se você fizer antes, aí você só precisa duplicar o balão uma vez. Como eu fiz depois, né, pensei nisso depois, eu tô precisando duplicar e colocar em todas as ilustrações.
mas é opcional, o balão sozinho já vai funcionar, vai ficar super bonitinho. E agora, um último detalhe, a gente vai colocar uma textura por dentro desse raiozinho para ele ficar mais bonitinho ainda. Para colocar essa textura, a gente vai abrir uma camada acima da camada de pintura. Então abre uma camada acima, clica novamente e faz dela máscara de recorte. Muda aqui no N o modo de mesclagem, clica no N e muda a mesclagem para multiplicação. Seleciona a cor roxa da sua paleta de cores e agora a gente vai voltar a usar o mesmo brush que a gente usou para fazer essas bolinhas de fundo. Então, provavelmente o brush está na sua pastinha de recentes, é o brush decimais. Se não tiver, ele fica lá na pastinha de textura. Então a gente vai pegar esse brush e vai diminuir o tamanho dele, porque a gente vai passar ele só aqui na lateral. Então ele tem que ficar só na lateral. Se ficar no corpinho do raio, você vem com a borracha e apaga. Então é só para ficar na lateral. E aí você vai fazer isso em todos os raios com a cor roxa. Depois que você completou todas as laterais, abre a camada, clica na letra M agora. Só vou reposicionar aqui para a gente conseguir visualizar. Clica na letra M e tira a opacidade. Eu vou deixar aqui em mais ou menos uns 40%. É só para ficar com uma texturinha mesmo. Agora, abre uma nova camada por cima, faz dela também máscara de recorte. Mesma coisa, ela vai ficar linkada à camada de cores, tá? Pega a cor amarela e agora você vai mudar essa camada, clica no N e muda para adicionar o modo de mesclagem. O brush que a gente vai usar é outro brush, é diferente, ele também fica na pasta de textura e ele se chama Rosette ou Rosette, não sei como que pronuncia. Então é esse brush que a gente vai usar. Ele vai funcionar da seguinte forma: se você usar com a mão bem levinha, ele vai sair bem clarinho. Muita pressão, ele vai ficar um aglomerado. Logo entende-se que esse brush só vai funcionar para quem usa a Apple Pencil. Então, se você está desenhando com o dedo, opta por usar o mesmo brush que a gente usou aqui na lateral. Vai ter um resultado bonito também. Se você tem a Apple Pencil, você vai passar com a mão bem levinha por alguns pontos aqui do corpinho do seu desenho. Não é em tudo. Tá vendo que eu não tô passando em tudo? Eu tô deixando alguns espaços em branco e com a mão bem levinha, é só para dar um efeitinho bem suave. Então presta atenção com a mão bem leve. E aí eu vou duplicar esse efeito aqui e vou colocar em todos os raios, do mesmo jeito que a gente fez com o fundo. Arrasta para a direita, duplica e arrasta para cima da outra forma. Então, para eu não ter que redesenhar tudo, eu optei por duplicar a forma, né? A forma que eu fiz ali, eu gostei do jeito que eu fiz. Então eu vou duplicar e vou colocar em todos os meus raios por cima. Vou mesclar essas duas camadas, vou arrastar para a direita, duplicar e agora arrastar para baixo. Posicionar certinho aonde eu quero. Então presta atenção onde você está posicionando. Mescla as duas camadas e agora eu vou clicar na letra A que tem aqui na lateral e vou tirar um pouquinho da opacidade, porque é justamente só para fazer um pouquinho de textura. Ficou aí a opacidade em 60%. E essa é a ilustração com efeito pop art, apenas aqui com ferramentas nativas do Procreate. Há alguns brushes aqui que já vem no Procreate. Quando você instala, você vai conseguir fazer essa ilustração. E eu quero mostrar para vocês alguns outros exemplos de pop art. Vamos lá. Eu não criei essas ilustrações, eu peguei na internet para mostrar para vocês os pontos marcantes do efeito, né, desse tipo de ilustração pop art. Então, cores bem saturadas, linhas pretas, o uso repetido das cores, o fundo de bolinha, o contraste do branco, isso tudo é característica do pop art. Aqui a gente tem outro exemplo, esse fundo, né, que faz raios para fora, também é super característico. A gente tem as bolinhas aqui dentro da ilustração. Nessa aqui a gente tem várias cores, o balãozinho com palavras. Então, é tudo característica do pop art. A gente consegue ver aqui uma junção de várias coisas. Aqui bem parecido com a ilustração que a gente criou. Um desenho no meio, um balão atrás e as bolinhas de fundo. E até para fazer um sombreado. Várias ideias e referências de pop art. É só se jogar. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial de como fazer uma pop art. Se você assiste os tutoriais aqui do canal e ainda não é inscrito, se inscreve. Vai ter muito conteúdo bacana nesse ano. Aproveita que tá por aí se inscrevendo também, deixa aquele comentário, me conta o que você achou do vídeo, não esquece do like para ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!